patriarcado, justamente a razão, é a característica da sociedade capitalista também, né? Acredita no progresso, na técnica, no desenvolvimento e nega essas questões. Então, as críticas que vieram posteriormente a essa corrente do feminismo é justamente essa naturalização como uma essência de que todas as mulheres somos melhores e somos cuidadoras. Então, a primeira crítica é isso, e olhar também por que as mulheres, e aí a crítica vem no sentido de olhar por que as mulheres estão neste lugar e passar, a partir dessa crítica, outros setores feministas passaram a identificar se as mulheres estavam mais próximas da natureza. Primeiro, que nós não podíamos generalizar, nem todas as mulheres estão mais próximas da natureza. Segundo, que a gente podia evidenciar é que essa maior proximidade da natureza, do cuidado, da defesa dos bens naturais tinha muito a ver com o lugar social das mulheres e o lugar que cumpre na divisão social do trabalho a partir da divisão sexual do trabalho. Ou seja, se historicamente a nossa experiência é de ter que pensar no cuidado, e muitas vezes, principalmente nos países mais pobres, esse cuidado da natureza está vinculado também às condições de sobrevivência das mulheres, isso tem muito mais a ver com a questão histórica, com a construção cotidiana, do que com algo que nós nascemos com isso. Então, acho que essa é uma primeira crítica que recupera, portanto, outra forma de ver essa relação mulher-natureza. Outra questão do início desse ecofeminismo que é importante destacar é que o ecofeminismo ele se estrutura a partir de lutas e de muito movimento, de muita colocação das mulheres em luta contra a degradação ambiental. E aí as questões que apareceram naquele primeiro momento, ainda falando lá da Europa e dos Estados Unidos, era a questão da saúde, a questão do questionamento aos agrotóxicos, aos alimentos industrializados, a questão da energia nuclear. Então, por exemplo, todo o setor que fez parte da construção do Partido Verde Alemão tinha toda uma luta contra a energia nuclear, contra o militarismo. Então, justamente, também resgatar que esse processo ele é feito a partir de muita movimentação. E a outra questão que aparece alguns anos depois, e que aí a gente pode dizer que se estrutura uma segunda corrente do feminismo, do ecofeminismo, é justamente a corrente que vem do sul. E aí, essa segunda corrente vem justamente, as expressões mais conhecidas são as indianas, as africanas e mesmo a América Latina, e aí a Vandana Shiva, que todo mundo mais conhece, vem justamente a essa crítica ao que era esse modelo de desenvolvimento exportado do norte para o sul, e a denúncia de como esse modelo retirava os meios de subsistência da população em geral, em particular das mulheres. E na corrente ecofeminista vinda da Europa, uma outra característica que tinha também, que eu não levantei, era a busca de uma nova espiritualidade, inclusive a ideia das deusas. Essa corrente do sul, que também é fruto de muita luta e de muita mobilização, traz essa questão muito concreta da crítica ao capitalismo, da crítica ao modelo de desenvolvimento, e tem em comum com a corrente desde as europeias a busca de uma nova espiritualidade, mesmo que seja, ou da espiritualidade, mesmo que seja a partir de outras premissas, como no caso aqui da América Latina, a teologia da libertação, que é uma das principais vertentes dessa construção de um ecofeminismo que a gente chama do terceiro mundo, mas também muito vinculado à questão de justiça ambiental, e assim, fazendo justamente essa vinculação entre justiça ambiental e essa questão das mulheres. E por fim, acho que nesse desenvolvimento tem um setor do feminismo hoje, que se chama socioconstrutivista, e que elas trazem justamente essa crítica ao início do feminismo, como eu disse, dessa naturalização e de buscar justamente nas relações sociais a explicação por como as mulheres lidam com isso, e de dizer que se o ecofeminismo trouxe com muita força essa questão da crítica ao androcentrismo
e o antropocentrismo e a defesa de uma outra relação, inclusive afetiva e próxima com a natureza, a ideia de que nós não podemos abrir mão da ideia de igualdade. Ou seja, que a resposta não é a gente afirmar a diferença ou a separação entre, já que as mulheres são as cuidadoras, nós vamos continuar cuidando, e essa oposição entre o que é uma cultura masculina e uma cultura feminina, mas justamente como é que a gente pensa a construção de uma igualdade e articulando com essa questão de uma defesa de uma relação próxima com a natureza. E para terminar, queria levantar algumas questões que são importantes para nós nesse debate, pensando na nossa experiência hoje. Uma questão é que nós achamos que realmente a gente reforçar essa crítica ao androcentrismo e ao antropocentrismo nos ajuda muito a ver a conexão entre ecologia e feminismo, que é justamente uma mesma base que estrutura o que são as relações de desigualdade e essa visão de utilização dos recursos naturais ou dos bens naturais do trabalho das mulheres como algo que não tem fim, né? Então a gente está sempre dizendo isso, né? O tempo e o trabalho das mulheres, em geral, são as variáveis de ajuste para controlar, inclusive, as crises, né? Então, você estende o trabalho, você estende o tempo, e é a mesma coisa a natureza, né? E a outra questão que eu acho que é uma problematização para nós, são duas que eu quero levantar. Uma primeira é que, e aí a Patrícia Marti pode nos ajudar de uma forma mais conceitual na fala dela, nós denunciamos muito, e os ecologistas também, que ao não se reconhecer o trabalho doméstico, o trabalho de cuidados, como um trabalho e a sua relação com a produção mercantil e com o lucro, era uma forma de manter o trabalho doméstico dos capitalistas, né? O trabalho doméstico de cuidados como algo externo ao modelo econômico, e com isso o capitalismo não precisava considerar isso nos seus custos. E o mesmo a gente falou em relação à natureza, que então a natureza era considerada uma externalidade como algo dado. Então qual é o debate que a gente está se enfrentando hoje? Os capitalistas falam, opa, legal, então a gente transforma a natureza em capital e vão aumentar a nossa taxa de exploração. E para a questão do trabalho doméstico, é muito parecida a resposta que eles fazem. Não, então a gente começa a visibilizar o trabalho doméstico, a contabilizar, e tanto que se vocês olharem as linhas de intervenção, as linhas de intervenção das Nações Unidas, de Unifem e várias outras hoje, está muito vinculado, então, regulamentar o que é o trabalho de cuidados e o trabalho doméstico. Então, vocês podem ver, é o reforço de pensar uma legislação para o emprego doméstico, é toda a construção de uma nova categoria de trabalhadoras, não é de trabalhadores, em geral de trabalhadoras, que são as cuidadoras. Então, assim, ao invés de repensar o tema do cuidado e da reprodução de forma que não seja uma sobrecarga individual para as mulheres na família, e nós sabemos que hoje essa é uma tensão que o modelo vive, que as mulheres se incorporaram em outras frentes, justamente com o avanço do capitalismo, da industrialização, da urbanização, as mulheres se integraram num mercado de trabalho que se opõe à vida familiar, né? Porque essa ideia de que você sai para trabalhar e os homens não incorporaram nada das tarefas domésticas, ao mesmo tempo que também o Estado não se organizou. Então, uma das crises que tem hoje, que nunca se fala, a gente chama das crises dos cuidados. E como se organiza o cuidado? Não só das crianças, mas também dos velhos. E a gente percebe isso na migração sul-norte, para justamente organizar os cuidados, em particular dos velhos, nos países do norte. Então, essa questão da resposta de mercado ao cuidado, claro que desde a economia feminista, a Patrícia pode falar com muito mais propriedade que nós, há uma corrente com a qual pelo menos nós aqui da Marcha do Brasil temos bastante identidade, que dizer, não, olha, o trabalho doméstico não se rege pelas mesmas leis e pelas mesmas modalidades que o trabalho mercantil. Então não basta eu contabilizar e dizer que custa tanto, porque a sua natureza é outra coisa, a produção do bem-estar. Então não tem como eu, inclusive, medir quanto custa o trabalho doméstico e de cuidados, né? E a mesma coisa acho que é a natureza, é isso que nós estamos querendo trabalhar aqui, não tem como eu medir quanto custa a natureza, porque
o que nós precisamos então questionar é o fundamento estruturante dessa economia capitalista. E não a gente cair na trampa de que as nossas coisas sejam incorporadas nessa economia. A gente tem trabalhado na rede, a falar muito com a ideia de economia ampliada, mas assim, do ponto de vista que está central para nós hoje é esse. E a última coisa que eu quero levantar, que eu acho que também mais no ponto de para a gente pensar, porque não temos resposta para isso, é essa polêmica inicial nossa, a partir dessa polêmica inicial nossa com o ecofeminismo, da relação mulher e natureza, sobre dois pontos de vista. Primeiro que nós negamos a nossa identificação com a natureza, porque nós defendíamos não só a questão da construção social, mas do nosso direito de exercer, de ser um sujeito, uma cidadã por inteiro. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo hoje que nós temos que recuperar a valorização da natureza. Então, que também não é natural que a gente seja desqualificada por se relacionar por ser identificada com a natureza, porque também se desqualificou que é a natureza para ocultar a importância e o valor. Mas isso não significa que nós queremos voltar a se identificar, já que a natureza agora é legal, né? Então a Pachamama, então que legal que nós somos identificados com a natureza. Mas aí tem um ponto de tensão. Como é que nós vamos interpretar e analisar essas relações? Como é que a gente resgata a discussão da maternidade desde um outro ponto de vista, pensando também essa relação mais ampla com o que é a produção da humanidade, né? Onde é que estão as questões que nós temos que então brigar em relação a isso? E junto com isso, também a problematização e o entendimento do nosso conflito com essa ideia de que as mulheres são as salvadoras do planeta. Inclusive as políticas agora de adaptação em relação ao capitalismo verde diz assim, não, já que as mulheres cuidam mais, vamos trabalhar com as mulheres, porque elas vão garantir que as políticas de adaptação a mudanças climáticas funcionem. Nós não queremos isso. Mas, por outro lado, tem uma evidência, principalmente desde os setores organizados, também não estamos falando de forma generalizada, e é isso que nós temos que entender mais, por que nos setores organizados as mulheres hoje estão na frente e com muito protagonismo nas lutas de resistência, né? Não é por aquela visão lá da essencialista, mas efetivamente o lugar que a história nos colocou e a nossa exclusão de outros espaços da política e do poder faz com que nesse momento, e são nessas lutas que estão invisibilizadas também, que as mulheres se colocam, né? Nós temos que nos perguntar se historicamente, se vai acontecer o que aconteceu historicamente. Quando essa luta se torna importante, as mulheres deixam de... Ontem, por exemplo, nós fomos numa reunião, eu encerro com isso, a gente foi numa reunião apresentar aí para os internacionais o que é o processo de Rio+20 aqui no Brasil. E as três mulheres que estavam propostas, as três pessoas que estavam propostas para falar com ele comitê eram mulheres, né? Aí a Fátima Mello já começa assim, isso é muito perigoso, quando são três mulheres que representam, será que é bom ou será que é ruim? Será que é porque ninguém está valorizando? Será que é porque nós nos empoderamos? Então, esses debates fazem parte dessas questões hoje, e claro que nós não temos respostas ponto a ponto, mas eu só estou querendo chamar a atenção que tem um outro nível de reflexão e outras questões sobre as quais nós estamos sendo problematizadas. E claro que para nós da Marcha Mundial das Mulheres, com as nossas parcerias, como a Via Campesina, a Rente, Amigos da Terra, não é um grande conflito, porque nós não separamos essas questões da ideia de transformação geral do modelo. Qualquer setor que for olhar especificamente só sobre a questão, pode cair numa armadilha. Então tá bom, já que as mulheres são as melhores mesmo, vamos reforçar as mulheres e a gente abandona os homens. Poderia chegar nessa resposta, não é? Mas como nós sabemos que não é assim, que tem uma dialética, que tem um conflito, tem uma tensão nas relações sociais entre homens e mulheres, nós sabemos que a resposta tem que ser diferente. Mas nós afirmamos, continuamos afirmando, que não só a força e a organização das mulheres tem que ter um peso aí, mas também nós temos que ir construindo novos significados, novos conceitos, novos